quem escreveu, pra ele mesmo ouvir. O inimigo quer tirar ela de mim, mas serei fiel até o fim. Integrante sou do coral celestial. O meu maestro disse que eu sou especial. Não vivo mais eu, quem vive em mim é Ele. Estou ensaiando pra cantar no céu pra Ele. No coral eu quero cantar, declarar que Ele é santo, santo, infinitamente adorar, dizendo que Jesus é santo, santo. A composição do céu vai cantar quem for fiel. O hino da vitória será o meu troféu. No coral eu quero cantar, declarar que Ele é santo, santo, infinitamente adorar, dizendo que Jesus é santo, santo. A composição do céu vai cantar quem for fiel. Vou erguer o meu troféu. Boa, né? Nossa, passar é difícil, né? Então, vem fazer oração, por favor, Zé Lúcio. Júnior. Valdeci Júnior. Fábio Júnior? Ah, chique, hein? Fábio Júnior. Olá, boa noite. Vamos fazer a nossa oração para iniciar os nossos trabalhos. Pai de amor e bondade, aqui estamos para estudar as lições do Seu Evangelho. Permita, Senhor, que possamos aprender com o palestrante de hoje, que ele seja inspirado para nos transmitir o seu conhecimento, o seu estudo. Que esses ensinamentos possam ser lembrados no nosso dia a dia, para que utilizemo-lo nos momentos de necessidade, para construirmos uma bagagem moral equilibrada, baseado e norteados por Jesus, modelo e guia da humanidade. Por isso, Senhor, gratos somos por essa oportunidade de estarmos aqui absorvendo essas beatitudes, participando desse banquete espiritual, juntamente com os irmãos do plano espiritual que vêm aprender conosco. Que todos sejam bem-vindos e que seja importante cada frase que aprendermos aqui. Inspira, Senhor, o Valdeci Júnior, para que ele possa nos transmitir tudo aquilo que foi fonte de sua pesquisa. Muito obrigado e vamos iniciar os nossos trabalhos. Que assim seja.
Fábio Júnior? Não, Valdeci Júnior. Sou muito mais fã do Valdeci Júnior. Cuidado com os fãs que você escolhe, hein, Zé? Alô? Saiu aí? Boa noite, pessoal. Então, quero agradecer a oportunidade de, mais uma vez, estar aqui nessa casa, aprendendo com todos nós, né? E poder participar para nós um pouquinho do tema de hoje, que o Vilmarzinho solicitou. Ele pediu para mim falar sobre o homem velho versus um homem novo. Esse homem velho e esse homem novo tem muito a ver com o que a gente espera e sob a ótica que a gente tem do que a gente foi e é e do que a gente espera ser evoluindo. Então, as obras que Chico Xavier deixou para nós facilitam muito a gente poder ter um pouco do contato dessa ótica desses homens velhos e desses novos homens. E eu gosto muito de salientar, assim, acho que faz parte do novo mundo, das novas pessoas, dos novos conceitos, dessas potências, dessas modificações que o mundo está tendo agora. Vale muito a pena deixar de pensar um pouco só com a razão, só com a atitude, e passar a deixar mais forte o nosso sentimento envolvido nas nossas ações. Isso tem muito a ver com o homem velho versus o homem novo. Num exemplo mais dentro do nosso cotidiano, tem o desencarne do André Luiz, na obra Nosso Lar, do Chico Xavier, onde ele dedica o primeiro capítulo a ter certeza que ele, como médico, se olhava e falava assim: sei que não estou no mundo dos vivos, estou respirando, sinto todas as necessidades da carne, mas ele não entendia por que ele não tinha paz. Apesar de todas as funções fisiológicas, ele deixa muito claro acontecer, ele vivia com medo, assustado, e ele falava assim: eu ainda corro de monstros todos os dias. E às vezes, raramente, ele sentia paz e repousava. E quando ele tinha esses tempos intermitentes de paz e de repouso, ele acordava assustado e voltava a ter que correr de novo daquelas perseguições, que lá no livro ele chamava de monstros. Então, o que era aquele homem? Ele era um ser humano, ele desencarnou, e ele continuou com as mesmas sensações e percepções. Ele continuou um André Luiz velho. Ele não sacou, ele mudou de plano, ele transcendeu a matéria e não tinha entendido ainda que tipo de homem que ele era. E ele foi esvaindo, cansando, deteriorando. Aí ele fala lá mais um pouquinho na frente que as vestes dele já estavam tudo rasgadas, as barbas desgrenhadas, que quando ele tinha sede, ele chupava riachos no chão, lodacentos, a vegetação tinha perdido a exuberância, e ele continuava correndo, assustado. E lá, a um certo momento, ele pega e fala assim: cansei. Se Deus existe mesmo, eu não dou conta mais de mim. E se entrega a uma exaustão completa
Mas aquela frase dele tinha sinceridade, tinha pujança, foi visceral, foi do sentimento. E naquele momento, materialismo, a entidade ali do lado dele, leva ele para o nosso lar, como a nos mostrar, quem tiver a experiência de ter lido o livro, que a misericórdia de Deus está prontinha para abraçar nós, toda hora que nós quisermos renascermos como um novo homem. Ali, quando ele entregou, mesmo que seja pela exaustão, porque ele não exercitou, ele não praticou o sentimento, apesar que era muito culto, era médico, era inteligente, era cátedro, mas ele não tinha, a bagagem dele pós-morte era a mesma que da terra. Ele era um homem que não preparou para viajar. E aí, quando ele se deu conta daquilo, ele foi imediatamente socorrido, conheceu o nosso lar, trabalhou. Ninguém está falando que foi fácil, ele ralou para caramba. Junto com a comunidade médica, aonde ela achava que ele podia ser um médico em nosso lar, um doutor chegou a falar para ele assim, ó, você não passa de um botânico, comparando a medicina que ele conhecia com aquela que era exercida ali naquele mundo, que só estudou a casca de uma árvore e quisesse definir o vegetal inteiro. Ele ainda era pobre. Porque nós precisamos entender o seguinte, eu sinto, agora o que fazer com o que eu sinto? Sentir é tudo. Um homem que sente e um homem que sabe, vale muito mais sentir muito e talvez saber pouco, do que saber muito e não sentir nada. Há alguns dizeres espíritas que falam assim, que o espiritismo, você conhece ele entra em você e depois ele sai de você. Então, enquanto você está conhecendo o espiritismo, ele está apartado de tu. Quando ele entra dentro de você, ele achou amálgama, ele achou um imã no nosso coração. E quando ele sair de nós com sentimento, aí a gente consegue entender o verdadeiro sentido de ser cristão, o verdadeiro sentido da fé e o verdadeiro sentido por que nós somos espíritos, por que nós estamos a caminho da luz e por que algumas pessoas fazem essa passagem vertiginosamente e a nossa curva, quando não é muito assim, é em círculo, que a gente não fica fazendo reencarnações, sistematicamente cometendo os mesmos erros. E olha só, subir assim, ó, ainda é muito mais difícil do que subir assim, enquanto outras pessoas podem subir assim. É uma questão de sentimento. E às vezes são espíritos que estudou muito menos do que nós, que souberam muito menos do que nós, mas que sentia, que amava. Vamos dar um exemplo de espírito grande. Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, às portas de Damasco, ele viu Jesus. E a gente sabe que Paulo de Tarso transformou naquele momento. Imediatamente, ele deixou de ser um perseguidor do cristianismo e passou a ser um homem que conheceu Jesus. Ele deixa isso bem claro. Ele conheceu, ele não virou santo. Ele apenas conheceu Jesus. Aí ele pergunta, e agora, o que queres que eu faça? Olha, ele tinha inteligência. Ele falou assim, segue na rua direita, vai ter alguém para te dizer lá na pensão o que você vai fazer. Lá o homem que ele foi perseguir e matar, encontra ele. Vamos ver o que o sentimento faz? Certamente esse moço que foi encontrar ele lá, se não me falha a memória, o nome dele é Barnabé. Se alguém souber, pode me corrigir. Que foi encontrar com Paulo de Tarso lá. Ananias. O cara que converteu Abigail. Muito bem, Zé Lúcio. O Ananias, o Paulo de Tarso foi lá para matar ele. E olha o cara que age com sentimento. Eles tiveram uma reunião e, por mediunidade assim, de alguém, Jesus falou para ele assim, sabe quem é Paulo de Tarso? Ele falou, sei, perseguidor do cristianismo. Está lá no livro, Paulo de Tarso.
Aí ele falou assim, eu preciso que você vai ter com ele. Ele não questionou hora nenhuma. Nossa, mas ele é perseguidor dos cristãos, né? Esse homem não vai querer uma coisa boa comigo. Ele responde assim, ó, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Isso. E ele vai encontrar Paulo de Tarso. Então, essas pessoas são envolvidas com sentimentos. Ele era totalmente entregue à fé. Quantos de nós que sabem com uma pessoa que veio para nos matar e que o Zé Lúcio, numa reunião mediúnica, fala assim, vai lá e encontra o Zé. E você fala, eis-me aqui, eu vou lá, Zé Lúcio, pode deixar que eu vou. Nós. Quantos de nós tem essa coragem? É porque ele tinha sentimento de fé, ele tinha fé em Cristo. Ele sabia que se Cristo estava falando aquilo, era certo para ele. Se ele ia morrer, não dava a mínima para aquilo. Foi Cristo que falou para ele. Quando aqueles leão entravam para matar aqueles cristãos, eles eram humanos igual nós. A diferença era o grau de fé que eles tinham e como que eles se entregavam para aquilo. Essa é a diferença de agir com sentimento. Porque se eles agissem com a razão, falam o quê? Porque eles perguntavam. No livro deixa bem claro assim, ó, 50 anos depois, eu acho, eles prenderam 300 cristãos. E falaram, abjura aqui agora o Cristo, que você vai embora. Vocês sabem quantos que foram para o circo? 30. É lógico, eu ia agir com a razão. Sabendo que um leão vai me comer, eu falo, não, eu continuo acreditando em Jesus, César está enganado. Esses foram os 30 que eles comeram, mas pegaram 300. Há uma diferença muito grande entre a razão e o sentimento. E Paulo de Tarso, que é que nós estávamos falando, viu Jesus, entendeu, mas ainda não tinha sentido. Aí, ele é curado da cegueira dele, e a primeira sensação que ele tem, ele fala assim, eu quero ir lá no Sinédrio conversar com o pessoal lá. E o Ananias ainda adverte, ele fala, vai dar ruim para você. Porque, apesar de ter conhecido Cristo, ele ainda não sentia o cristianismo. Conhecer ele é uma coisa, sentir é outra. Deu ruim demais da conta para ele. Ele perdeu o poder do rabinato, seus amigos, o sinédrio. Ainda experimentando o sentimento dele, ele perdeu os amigos. Ainda experimentando o sentimento dele mais profundo, ele falou, agora eu vou para a casa do meu pai, ninguém me quer. Ele chegou na casa do pai dele, febril, cansado, passando fome. E o pai dele, convertido na fé mosaica muito forte, falou, meu filho, é brincadeira, né? Você não virou cristão, não. Ele falou, virei, pai. Ele falou, abjura o Cristo agora, ou sai de casa. Ele estava com fome, cansado. Ele tinha entendimento de Jesus. Ele ainda não tinha o sentimento, mas o entendimento dele, ele fez a escolha dele ali naquela hora e perdeu o pai também. Tinha perdido Abigail, tinha perdido tudo da fé mosaica, os amigos e o pai, estava só. Ainda vai conversar com Gamaliel, e Gamaliel ainda pede para ele assim, ó, vai para o deserto. O deserto é bom para a gente meditar. Gamaliel era a pessoa para quem Paulo de Tarso ia assumir a maior herança que existia da lei naquela época. Ele ia ser o que há na expressão da lei mosaica naquela época. Aí ele assume esse lugar e fica sabendo que Gamaliel está num lugar de repouso e vai conversar com ele. Fica muito surpreendido de entender que Gamaliel também virou cristão. E aí Gamaliel pega e fala para ele, vai para o deserto, meditar é muito bom. Vai o Paulo de Tarso para o deserto. Lá ele fica mais 3 anos, aprendendo com Áquila e Prisca a fazer coisas que eles vendiam para aquelas caravanas que ia passando. Todas as noites eles oravam. Ele não se identificou como Paulo de Tarso. Um dia eles conversando, eles perguntaram para ele, o Áquila e Prisca, vocês já viram falar de Paulo de Tarso? Ele falou, ixi, já.
Eu tinha um comérciozinho que fazia pão, ele perseguiu nós perdemos. Era Saulo, né? Machucou a minha família, a gente saiu fugido. Ele foi responsável só pelo maior êxodo de gente de Jerusalém. O tanto que ele fez perseguidor. Então, a hora que eles contaram aquela história para ele, ele pensou, nossa, aonde que o meu braço ia? Porque além das maldades que ele fazia, as pessoas que ele ordenava também faziam maldade além da que ele tinha mandado. Então ele ficou muito impressionado com aquilo, identificou para eles, pediu perdão. Saiu de lá, foi tentar fazer uma palestra ali no mesinho do livro. Aí, acho que agora já é o Barnabé. Ele sai com o Barnabé peregrinando, e o Barnabé faz uma palestra, o Barnabé fala, nossa, mas esse que era o cara, o doutor da lei, o que há, o suprassumo. Achei ele fraquinho demais para fazer aquela palestra. Ele ainda não sentia. Mas já dava provas do tanto que ele era um espírito duro, que tinha uma vontade, uma mente muito forte. Mas ele ainda não tinha aprendido a sentir. Aí ele começou a tecer nas ruas e conversar com o povo. E o Barnabé ia pregar. Aí ele foi fortificando com aquele convívio, com aquelas pessoas, os sentimentos e as emoções dele. Um belo dia lá, passado bastante tempo, aparece a oportunidade dele fazer uma palestra. Ele já era um Paulo muito mais maduro. Ele já tinha bagagem de sentimento. E o Barnabé fala assim, nossa, a partir de hoje nós vamos trocar de lugar. É você que vai fazer as palestras. E eu que vou ficar dando assistência para o pessoal e tal. Porque aquele homem conseguiu carregar o coração dele de sentimento. De Cristo ele carregou no primeiro dia, igual nós. Nós conhecemos Jesus desde a nossa primeira infância. Quanto de sentimento de Jesus que nós temos carregado no nosso coração. Nas nossas atitudes. Nas nossas reflexões. Na nossa convivência da nossa casa. No nosso trabalho. Na nossa relação com o nosso próximo, o quanto de total emoção a gente está envolvido nesse processo. O quanto que de sentimento intensivo a gente está colocando nas nossas atitudes agora. E só para comparar, como nós somos ainda espíritos muito imperfeitos, é fácil de comparar com um sentimento ruim. Todos nós aqui já tivemos um momento de raiva. Algumas pessoas, talvez não entre nós aqui em Jataí, quase não acontece, já teve o sentimento de ódio. Daqueles assim que você fica sem dar conta de engolir aquela pessoa. Estraga seu dia, sua semana. Aquilo é intenso, muito intenso. Quem aqui consegue sentir exatamente o avesso disso? Por nada assim, ó. Eu estou vendo aquele moço ali, é uma das primeiras vezes que eu vejo ele. Mas, nossa, eu tenho um sentimento de carinho, de amor por ele tão grande. Aquele irmão que está passando, que é o que está dentro da nossa casa, que é um dos lugares mais difíceis de exercer o amor, porque lá a gente não tem máscara. A gente ainda falha muito, mas e fora de lá? Quando a gente vê aquela pessoa e fala assim, eu adoro essa pessoa, eu quero o bem dela com todas as forças que eu tenho. Só para a gente imaginar aquele lado ali que eu estava falando, que são as pessoas que odeiam. Com qual intensidade que a gente envolveu no bem, ou na nossa recuperação, ou no nosso entendimento, com essa mesma intensidade. É isso que esse povo sente. É isso que uma Madalena daquela sentiu. Quando ela viu Jesus e sentiu na hora. Ela abdicou e transformou. Você vê Paulo, e Paulo deixa isso, eu agora não dou conta de lembrar a mensagem, que ele mesmo escreve, não sei se é no Vinha de Luz, num daqueles 3 livros do Chico Xavier, ele põe o nome dela, Madalena. E ele ali reverencia o espírito dela, porque ele achou incrível a força daquela mulher de ter mudado
imediatamente com sentimento, porque ele sabe que ele não mudou imediatamente com sentimento. Ela foi imediatamente. Ela envolveu, ela amou Cristo naquele momento, numa intensidade muito grande. Ela passou a dedicar o amor, a vida e a força dela junto e depois do Cristo. Não é à toa que ela é reverenciada por ele e no Evangelho é tido como um dos maiores exemplos de transformação moral até hoje. Porque aquela mulher soube ser uma mulher nova ainda em vida. Ela soube transcender em vida. Não que Paulo de Tarso não soubesse. Ele só demorou um pouco mais a ver. E isso é uma questão de escolha nossa, do nosso livre-arbítrio. Por exemplo, Públio Lentulus é outra pessoa que carregava muito orgulho, informações das melhores que tinha naquela época. Um senador. É o que há. E exatamente quando ele estava recebendo a maior coroa que uma pessoa encarnada poderia receber naquela época do império, a esposa dele também estava dando a maior coroa que uma pessoa que sente pode dar para Jesus. Foram os primeiros cristãos martirizados que a gente conheceu. Então os dois estavam recebendo o que há da terra, da razão, e ele ainda falava assim: eu vou colocar essa coroa nos pés de Lívia, porque o que ele tinha para dar para Lívia era da terra. E ele catalogava no amor. Mas ele achava que a maior homenagem que ele podia dar para ela eram os louros de Roma, e ele colocar nos pés dela e pedir perdão. Porque ele oprimiu ela durante 25 anos. E ela, Lívia, era tão diferente, quem sente, que ela falava assim para Ana: Ana, deixa eu trocar de roupa com tu, porque eu aqui vivi como patrícia e fui respeitada. De onde eu andei, eu era respeitada porque eu era patrícia. E eu quero entrar no reino dos céus com a roupa de escrava. Porque eu não acho que é justo servir ao Senhor com a indumentária da patrícia. Será que essa mulher sentia? Será que essa mulher sabia o que ela estava fazendo? Olha a troca que eles fizeram. Ela não quis nada da terra, nem a roupa dela. Porque ela achava que para servir o Senhor, ela tinha que servir como serva. Eu adoro Emmanuel. Ele põe serva nos lugares tão sutil que a gente pira a cabeça. Uma mulher também, quando foi receber Jesus, Maria, sua mãe, 14 anos, sentiu lá um pouquinho de sede, foi deitar, os espíritos levaram ela, lá fala sétimo céu, é muito o lugar que eles descrevem, e uma pessoa pega e fala para ela assim: bem-aventurada tu, vais receber o Filho de Deus. Ela nunca perguntou: vai ser fácil? O que vai acontecer comigo? Eu nem casada não sou. Vou acordar grávida, numa sociedade machista, prontinha para ser apedrejada, e nem o marido dela não sabia que ela estava sonhando aquilo. E estava acontecendo, não era sonho. Não contaram para ela: mas como é que vai ser esse Jesus? Como é que vai ser a infância dele? Como é que vai ser a vida dele? Sabe o que essa mulher falou? Eis-me aqui, faça na serva a vontade do Pai. Olha quem Emmanuel fica colocando o adjetivo de serva. Olha a qualidade desses espíritos. Será que ela pensou um minuto das coisas que tinha na terra? Ou ela pensou com a emoção, com o coração, com a vontade que ela precisava ter de receber aquele espírito? Então são essas pessoas. Estevão não conhecia Jesus. Ele conhecia as leis.
Um dia ele vai parar quase morto na casa do caminho. E lá Pedro fala para ele: não, Jesus já veio e morreu. E Pedro fala isso para ele, que ele fica impressionado, porque naquele estado febril que ele estava, ele falava tudo que existia nas Escrituras, no Velho Testamento, ele conhecia tudo. Teve boa educação da mãe. Mas era um espírito nobre que sentia. Não pode ficar dando muito spoiler do livro, ele é muito bacana, eu estou falando muito do livro Paulo Estevão. Mas ele mostra o quanto que esse Estevão era envolvido emocionalmente com as coisas. Com o sentimento que ele tinha. E ele, mesmo no momento de desencarnar, ali apedrejado por Paulo, que Abigail descobre que ele era o irmão dela, e ainda descobre que eles são noivos, e Jesus está assim, para quem viu o livro, segurando ele aqui no peito. E ele fala assim, depois de abençoar o amor da Abigail, o amor de Paulo, ele vê que Jesus olha para ele com muita ternura e ele fala assim: não lhe impute esse pecado. Quem de nós pode fazer assim com tanta facilidade? Então a gente está sendo convidado durante esse novo tempo, durante essa nova era, às vezes a dar um tempo no tanto que nós sabemos e arrumar um novo tempo, um tempo de coração. Porque, olha, o coração é simbólico, sabe? Mas é nesse símbolo que Jesus falou que estava fazendo o reino dele. É aqui que ele falou para nós que ele vai morar. Aqui a gente precisa conhecer. Mas a morada dele é como que emocional. É como que sentida. É o único jeito que tem de nós vivenciar o Cristo. Esse mundo que ainda não é dele, ele deixava bem claro isso nos cristãos daquela época, mas que será. Não era porque nós não merecíamos e não carregávamos essa prioridade. Mas ainda vai ser. Porque a gente vai evoluir incessantemente. Só que a gente é convidado, através de todas as leituras que tem, a abdicar toda hora e a entender que a gente precisa estar mais sentimentalmente envolvido com as coisas. Quando Jesus falou isso, uma pessoa pegou e falou assim: mas ainda existe tantos bobos assim no mundo, que ele pensou, como é que ele vai fazer um reino no coração de alguém, né? E ele fala que não existe cinzel melhor do que o da boa vontade. E nada melhor no mundo do que um coração que ama. E Jesus olhava para nós e olha até hoje assim. Ele deixou muito claro que ele não veio para os sãos. Ele veio para aqueles que, como nós agora, também procuramos a paz, o entendimento, que queremos transcender um pouco, que buscamos mais um pouco o mundo espiritual. E esse não é um lugar que a gente vai buscar com conhecimento. O conhecimento é só a primeira porta que vai abrir. As barreiras espirituais que vai nos reter em baixo padrão vibratório ou em alto padrão vibratório são barreiras de sentimento. São bagagens de amor que a gente levou para lá. É o quanto nós amamos. É por isso que Jesus deixou bem claro para nós, quando ele chegou: amai ao próximo como a ti mesmo. Porque nós temos um jeitinho custoso de amar, seletivo, doente, fraco, egoísta, muitas vezes egoísta o nosso amor. E quando ele estava indo embora, ele falou assim: amai-vos como eu vos amei. Aí a régua subiu.
Aí nós tínhamos um exemplo. Tem até hoje, ficou escrito para nós. O como a ti mesmo, vocês podem ficar mais esquecidos dele. É legal demais da conta, mas é só a porta de entrada. É como se fosse o primeiro degrau. E agora, como é que eu faço para amar como Jesus amou? Na hora que eu estou fazendo uma atitude, se Jesus estivesse do meu lado, qual será que era o conselho que ele ia me dar? Será que era egoísta, preconceituoso? Será que era autoritário? Como será que seria? Que tipo de conselho que esse Jesus daria para nós agora? O endereço dele era, foi e vai ser o nosso sentimento. O homem novo mora e vai demorar o tanto que a sua cabeça demorar para predispor a fazer isso. Mas predisponha com dedicação, mesmo que seja só de um pouquinho por dia. Por exemplo, depois que Maria de Madalena perdeu Jesus e os apóstolos começaram a esparramar, e eles não quiseram levar nem ela, porque ela pediu Pedro, e Pedro falou: tenho muito medo, minha fé é muito nova, tenho medo do seu passado. Isso é Pedro, apóstolo de Jesus. Ficou com ele 3 anos, negou a Maria de Madalena a vontade de ir junto com ele. Ele ainda fala para ela assim: eu sou casado. Então foi Pedro que agiu assim com ela, um homem que andou com Cristo. E ela ficou por ali. 3 dias depois ela já estava passando fome. E ela falava assim: me dá uma esmola para uma mulher. As mulheres respondiam para ela: está doida? Você que agora mesmo estava usurpando nosso lar, ficando com nossos maridos. As mulheres tratavam ela mais ou menos nesse tipo. E ali nos homens: me dá uma esmola, eu estou com fome, faz 3 dias que eu não como. Eu disse: Maria, mas você ainda é bonita demais da conta, vamos voltar para casa de novo, nós cuidamos de você. Vamos ficar juntos. Tu és formosa, é bela. Olha o tanto que o mundo volta nós sempre para as tentações, para a prática. Para ela era muito legal escolher isso. Muito legal. Mas ela, não é à toa que ela levou aquele título que a gente está falando agora mesmo. Ela acreditou, ela tinha fé. Ela acreditou. Pouco tempo depois, passa aquele pessoal leproso, e ali ela fica com eles 20 anos, pregando, deixando que eles conhecessem Jesus, até que ela pagasse na carne todos os crimes que na carne ela cometeu, se deformasse toda, e tivesse desejo de encontrar Maria de Nazaré, igual ela encontrou, não encontrou em vida, e viesse a desencarnar juntinho com Jesus. E ele falou para ela uma frase que no começo da vida dela, naquele dia que ela conheceu, ele falou assim: hoje eu vim te buscar, Maria, tu foste fiel aos propósitos dele. Única coisa que Jesus, a única bula que Jesus deu para Maria: ame. Ame. Ela ainda fala para ele assim: eu não tenho filhos. Ele falou: ame aos filhos que não são teus e às mães que não têm filhos. Ame a todos, Maria. Ser fiel. Ela: ó, mestre, eu morro por ti agora. Não, agora eu não quero sua vida. Depois, muito depois de hoje, eu virei te buscar. Ser fiel. Quanto durou esse diálogo? Talvez 30 segundos. E uma pessoa se entregar com tamanha dedicação, com tamanha beleza, na maior história de revolução moral do mundo, serve demais para nós fazer esse mesmo propósito e tentar levar ele de manhã até na hora do almoço. E ajoelha no chão e fala: valeu, Jesus. Foi a primeira vez que eu consegui ficar sem mentir, sem tirar proveito do meu próximo,
sem maledicência, sem trair meu lar, minha esposa, sem trair o conceito que eu tenho de honesto ou de ético com meus clientes ou com a minha relação interpessoal. Se eu conseguir só até na hora do almoço, pode dobrar os joelhos e agradecer a Deus, valeu. É de pequenos esforços que a gente transforma num hábito, porque se nós fôssemos todos Públio Lentulus, Maria de Madalena, entre outros gigantes que teve do cristianismo, nós não estávamos aqui não, gente. Podíamos estar como missionário, como vivente e atuante da terra, a gente não estaria. Porque a nossa vida, ainda se não é assim, está muito assim. Mas os ensinamentos ficou para nós. A escolha é nossa. E a gente tem que saber buscar esse caminho, fazendo desses pequenos atos esse produto final da nossa formação. Não adianta hoje eu começar a ler os livros do Chico, ler 430 livros, pego os do Divaldo, mais 200 e pouco, não vou mencionar mais nenhum outro escritor, 600 está bom, poucos de nós leriam essas obras todas. E falar, eu li, eu absorvi. E nós não ter exemplificado nada daquilo. Parabéns, leu, valeu, deve servir para alguma coisa. Mas o convite é para sentir. Em todos os, nós podemos sentir a todo segundo, em todos os nossos momentos. É uma questão de escolha. É uma questão de escolha. Daquele abraço que a gente está planejando, daquele perdão, dessas coisas que a gente guarda no fundo do nosso coração, assim, a médio e longo prazo. Quase sempre o sentimento está lá. Quase sempre a força daquilo está lá. E eu tenho certeza que todos nós aqui já sentiu aquele sentimento mágico assim de falar assim, nossa, hoje eu fiz um trem tão legal, eu senti um bem tremendo naquilo. Então por que a gente não consegue manter essa curva do bem tremendo assim? Passa um pouquinho, a gente desce essa curva. Escolha. São as nossas escolhas. Então, a mensagem que eu queria deixar para nós essa noite é pensar que essas escolhas possam ser mais dirigidas para o bem. Que a gente não é uma Maria de Madalena, não é um Estevão, não é um Paulo que com poucos anos depois de ter visto Cristo fez tanto que fez. Nós somos o povo para quem Jesus fez, para quem Ele veio, por quem Ele sacrificou. Por isso que Ele falou que Ele veio para os doentes, não foi para os sãos. Naquela hora, Ele estava catalogando como doentes e sãos o nosso estado emocional, não é as feridas do corpo. É esses os sãos que Jesus quer. Esse novo homem, a caminho da luz, da esperança, da reconciliação, do perdão, da fé, da mansidão, dessa nova era, sabe? Eu estava achando tão legal ver que os livros, tudo, Zé Lúcio, converge para cá. Não tem nenhuma leitura hoje, agora, que fala do mundo daqui 50 anos. Não tem. No entanto, a literatura dos apóstolos, aproximadamente 3, 4 anos depois que Jesus morreu, já tinha, falava exatamente dessa época da agora. João deixou até o Apocalipse escrito. Todo mundo, todos os profetas, a literatura converge para cá. Vocês estão entendendo que a gente vive um momento ímpar no mundo? É a fase mais difícil. Bezerra de Menezes fala assim, glorificai todos vós, espíritos e espíritas, que estão aí agora vivendo a transição. Nós somos o alicerce da nova era. A nossa responsabilidade não é pequena, ela é igualzinha daqueles cristãos que sedimentaram
aquele mundo que era tão violento e tão esquisito, no mundo um pouco mais intelectualizado que nós vivemos. Só que agora a gente não precisa mais desse crescimento como prioridade. Nós precisamos levar o nosso moral, o nosso sentimento para esse padrão. Por isso que não tem um livro agora que fala do mundo daqui 30 anos. O Divaldo tem uma entrevista linda, que ele fala que em 2050, os espíritos de luz que encarnou no ano de 2000, Sócrates, Platão, gigantes, que vão passar a bandeira do mundo regenerado, estarão prontos passando para nós. Se é 2050, nós estamos em 2022, esse pessoal está fervendo aí. E como ele sabe que nós não temos bagagem moral para fazer isso, a vanguarda da luz do mundo está repousando nessas mãos. E vai ser escrita uma nova história. Qual é essa nova história que nós estamos fazendo parte dela? Nós precisamos deixar esse mundo velho para trás. Precisamos resgatar urgentemente o amor de uma geração. Nós costumamos falar assim, essa geração está perdida. Gente, que falta de amor mais grande. Como é que existe uma geração perdida? Nós falamos isso demais no trabalho, a vontade de trabalhar acabou. Como que nós podemos falar um negócio desse? A mão de obra especializada não existe. Alguém está falhando muito. Como pai, como político, como gestor de vida e de amor de pessoas. Será que se todo mundo tivesse sentimento, a gente estaria falando essas mesmas coisas? Ou nós, por não estarmos sentindo, amando como Jesus nos amou, estamos entregando uma geração inteira ao revel? Pensemos sobre isso. Reflitamos, porque a gente só muda em um. Eu não vou fazer diferença no mundo. O máximo que eu posso fazer diferença é para mim, na minha família. E aquela célulazinha ali é que vai resplandecer no outro lar, no outro lar, no outro lar. E fazer um mundo novo. Os planos de Jesus foi feito para todos nós. Mas no diapasão, na afinação desse mundo novo, só vai ficar os espíritos que têm condição de ficar. E a nossa oportunidade, a última, eu acho que nós é os espíritos mais invejados que tem pelos desencarnados. Porque lá fala assim, ó, tu pode aprender muito como espírito errante, mas é encarnado que você exercita. Então nós somos encarnados. É nós que podemos exercitar agora o direito de herdar uma nova terra, um novo mundo, um novo coração. Esse chamado é para agora. Ele é muito sério. Preste atenção um pouquinho nas literaturas para vocês verem. Está tudo chamando para agora. O Chico Xavier escrevia Nosso Lar em 1939, por exemplo, e falava que lá tinha um aeróbus, um trem de ferro que levitava. Coitado, ele sofreu demais críticas. Foi preciso, eu falei, mano, eu não vou escrever o segundo. O Emmanuel dirigia, e eu falei para o André, não escreva o segundo livro seu de jeito nenhum. Você sabe o que eu estou passando? Foi preciso que Emmanuel pegasse ele, levasse nas esferas espirituais, ele visse, entendesse tudo aquilo, porque ele não queria fazer o segundo livro. Então, olha, um Chico Xavier, gente. O tanto que foi criticado. Agora, qual leitura que está falando assim, um avião vai para Marte, Júpiter, Saturno, Urano, nós vamos conhecer 1000 terras. Cadê esse livro? Eles falam da agora. Cristo pôs nós aqui na terra porque Ele acreditou em nós. Só que nós temos o livre-arbítrio de falhar também. Lá desde a época deles, falava, mestre, o que eu preciso para te seguir? Larga tudo e vem comigo. Esse larga tudo não é nosso serviço, nossas coisas não. Esse larga tudo é as nossas mazelas, as nossas maldades.
as coisas que nós teimosamente ainda acariciamos no nosso coração. Larga. Para servir Jesus, nós não precisamos andar atrás dele, não. Ele deixou isso muito claro com Joana de Cusa. Mestre, eu quero te seguir. Ela falou, não, vai experienciar eu no seu lar. Olha essa lição. Ela queria, igual Maria de Madalena, seguir Jesus. Ele falou, não, Joana, tu tem que servir, acusa o seu marido. E ele não era fácil, não. Vai me representar no teu lar. Todos nós somos representantes de um lar. E nós sabemos que Jesus falou. O que custa a gente fazer? Alguém se habilita? Amado Jesus, Pai que conduz, que nos ama e que nos eleva, aceita esse nosso coração, Pai, ainda tão adoecido, tão carente, mas aceita, Pai, através da nossa pouca vontade, do nosso pouco conhecimento, vem em nosso auxílio, com sua misericórdia infinita, com seu amor que nunca acabou, com o seu auxílio eterno, me coloca no seu colo, Pai, a todos aqueles que te buscarem. Dê força a esse nosso coração adoecido, para que a tua luz possa nos encher de vontade e de fé para o vosso caminho da salvação e para o seu caminho de amor e de paz. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade. Que assim seja. Você sabia que durante uma palestra tão bem proferida, os espíritos encarregados da casa já fazem o tratamento em cada pessoa. Porque é nesse momento que a gente vai ficando condicionado, relaxa. E a necessidade de receber o passe é daquele que se sente um pouco fragilizado, e aí então ele só recebe a fluidificação. Mas o tratamento, acredite, acontece sempre. É antes, é durante a palestra. E depois daquela oração tão bonita, tão desprendida, cabe a nós uma oração mais reflexiva. E vamos então, não vamos elevar nosso pensamento. Deus está tão distante. Não, não está. Deus está dentro de cada um. Então vamos voltar nosso pensamento para dentro do nosso coração e buscar a essência divina em nós, em nossa consciência. Senhor, eu tenho te procurado em meu coração. Sinto que eu não tenho dado de devido valor a essa proximidade. Buscando nas minhas reminiscências. É tão pouco às vezes que me volto para ti. Eu sei
que eu sou ainda tão pequeno, Senhor. Mas eu quero ser como Maria Madalena, como Estevão, como Paulo de Tarso. Eu quero construir um homem novo dentro de mim. Eu quero fazer diferente da agora em diante. Eu quero me renovar em suas energias, em sua paz. Dá-me, Senhor, de teu ânimo, de tua disposição. Ajude o meu despertar. Eu não preciso ser um Chico Xavier, um Divaldo Franco, Senhor. Pois eu sei que os meus compromissos estão aqui bem junto de mim. A minha família, os amigos, os companheiros de trabalho, os invisíveis que se encontram nas ruas, nos hospitais, nas prisões. Todos meus irmãos de caminhada. Envolva-nos a todos, para que possamos, de braços dados, caminhar em tua direção, Senhor. E fazer essa transformação íntima, essa transição do homem velho para o homem novo. Ampara-nos todos, dá-nos de tua paz, inspira-nos o melhor caminho, para que possamos, Senhor, estar contigo quando nossa hora chegar. Obrigado por este momento. Minha gratidão a Deus por estar neste momento encarnado. Obrigado, Senhor. Muita paz a todos. Quem ainda não estiver bem e quiser receber o passe, vamos fazer fila à esquerda. E quem deu o nome para o tratamento aqui em frente? Muita paz a todos. Um bom retorno a seus lares.